Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 240 que vai ao ar no domingo, dia 10 de novembro de 2024. Ah, galera, eu preciso falar com vocês de uma consolidação de jurisprudência no STJ, que é uma consolidação de jurisprudência muito complexa, eu diria até muito triste, né? Porque o STJ ele consolidou o entendimento de que não cabe a condenação em honorários quando houver o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. Essa decisão do STJ, ela não só é teratológica, como ela é um grandíssimo absurdo para o direito tributário, para o direito como um todo, mas principalmente um desrespeito à advocacia tributária. Essa é uma decisão que está sumulada, que infelizmente não há o que ser feito mais, mas como operador do direito eu me sinto na obrigação de estar aqui com vocês essa semana debatendo esse assunto. Mas antes de começar com os argumentos, eu queria pedir a você que está me assistindo, se você curte tributologia, está ouvindo tributologia na principal plataforma de podcast que você gosta, vai lá e avalia o podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, então por favor, não deixe também de avaliar e se inscrever no canal, além de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao direito tributário. Bom, senhoras e senhores, vamos falar do assunto. No finalzinho de julho, na última semana de julho, o STJ consolidou o tema 1229 dos recursos repetitivos. A primeira sessão do STJ fixou a tese no sentido de que, pelo princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da LEF. O relator do caso foi o ministro Gurgel de Faria e, quando ele analisou o caso, ele trouxe o seu voto analisando a causalidade e a sucumbência para definir ali o cabimento ou não dos honorários. Entendeu ele que, efetivamente, se a prescrição intercorrente for reconhecida, mesmo após a apresentação da exceção de pré-executividade, não cabe a condenação em honorários porque o contribuinte deu causa lide ao não pagar o tributo. O contribuinte deu causa lide ao não pagar o tributo. Essa decisão, ela é no mínimo absurda. Eu vou dizer por quê. Bom, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, ele é constitucional. Tá? O tema 390 da repercussão geral, julgada pelo STF, já reconheceu que esse dispositivo ele é constitucional, ele tem natureza processual, então a execução fiscal ela fica suspensa por 1 ano até que recomeça a prescrição originária no curso da execução fiscal, por isso prescrição intercorrente. Muita gente alegava que a execução fiscal, a lei de execuções fiscais, não poderia tratar do assunto prescrição em matéria tributária, pois é um assunto reservado à lei complementar. Quem alegava isso tem um fio de razão, mas no final das contas a regra ela é meramente processual. Se fosse regra material, aqueles que alegavam isso teriam 100% de razão, né? Mas como a regra é processual, ela não carece de lei complementar. Passado por essa premissa, né, o ministro Gurgel de Faria, seguido aí pela primeira sessão do STJ, entendeu que quando há uma constatação de prescrição no curso da execução fiscal, o juiz da causa, mesmo que tenha sido provocado por exceção de pré-executividade, não cabe honorário de sucumbência, porque a parte seria beneficiada depois de ter descumprido a sua obrigação. Ou seja, a parte foi beneficiada pela condenação em honorários, mesmo depois de não ter pago o tributo, de ter dado causa à ação. Só faltou, na verdade, ele condenar, ele reconhecer a sucumbência favorável ao exequente. Assim, o arremate da decisão seria perfeito se ele falasse cabe a condenação ao exequente, porque pela causalidade me parece que foi isso que aconteceu, né? Veja,
Isso é uma situação muito, muito, muito complexa, porque eu posso trazer aqui diversos argumentos contrários a isso, né? Então, veja, primeiro, hoje, vamos entender o que está pacificado. Está pacificado que não cabe condenação em honorário de sucumbência em execução fiscal, onde for reconhecida a prescrição intercorrente. Não interessa se houve exceção de pré-executividade, não interessa se houve resistência da Fazenda, não interessa se o procurador da Fazenda, estadual, federal, municipal, enfim, não interessa se o cara foi lá e apresentou resposta à exceção de pré-executividade. Não importa se ele recorreu, não importa se ele agravou, não importa se ele foi ao Tribunal Superior, não interessa se houve resistência da Fazenda, não há condenação em honorários. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo. Enfim, quem quiser ler o acórdão completo, né? Enfim, tema 1129, é o RESP 2046-269. 2046-269 do Paraná. Gente, vamos lá. O caso é o seguinte. Por que essa decisão ela é equivocada? Por que eu estou aqui para criticar essa decisão de forma técnica, né? Veja, a sucumbência ela é um direito do advogado e não da parte. Essa premissa ela não foi analisada pelo STJ. Quando o ministro Gurgel de Faria diz, na sua decisão, que a parte ela vai ser beneficiada duas vezes, uma vez pela prescrição e outra vez pela sucumbência, ele está levando em consideração que a parte recebe o dinheiro, mas não é a parte que recebe o advogado. A sucumbência é um direito do advogado, não é um direito da parte. Então a premissa já está equivocada na sua essência, na sua origem. Portanto, é totalmente descabido o raciocínio. O raciocínio já está equivocado do início dele. Ok, pois bem. Vamos acatar a ideia de que esse foi o raciocínio. Até porque não tem para onde ir. Mas eu não consigo ultrapassar isso. Quem recebe é o advogado. Então a parte não foi beneficiada. Outra coisa, como se pode dizer que foi a parte que deu causa a uma cobrança se o mérito não foi analisado? Veja bem, se a prescrição intercorrente for reconhecida, quer dizer simplesmente que a parte ou seus bens não foram encontrados. É só isso. O contribuinte não foi... ao contribuinte não foi afastado o tributo. Não foi dito que o tributo é devido ou indevido. O fisco não poderia perfeitamente estar cobrando um tributo indevidamente? Com essa decisão, o STJ coloca no mesmo balaio de gatos todas as cobranças da União, dos estados e dos municípios. Essa decisão ela é um absurdo, porque não se julga mérito. A prescrição intercorrente afasta a análise do mérito. Se afasta a análise do mérito, não há nenhuma razão de ser nessa decisão. Dizer que a parte ela deu causa à cobrança, que pode ser até indevida. Terceiro ponto, eu coloquei 2 pontos. Quem recebe não é a parte, então a parte não pode ser duplamente beneficiada. E outra, não se trata de benefício. Voltando ao primeiro argumento, não se trata de benefício. Se trata de segurança jurídica. Segurança jurídica não é benefício, é garantia fundamental. Segurança jurídica não é benefício, é garantia fundamental. Significa dizer que efetivamente a garantia fundamental foi absolutamente violada. O indivíduo tem direito à segurança jurídica. Direito. Fundamental à segurança jurídica. A execução fiscal não pode ficar parada para sempre. Bom, perfeito. Segundo argumento já foi colocado. Efetivamente, a gente vai para o terceiro argumento agora. O terceiro argumento de por que essa decisão ela é absolutamente teratológica é porque o advogado atuou. Se o juízo tivesse reconhecido de ofício a prescrição intercorrente, é óbvio que não caberia condenação a honorários. Mas se a parte atuou, se a parte contratou um advogado, se a parte foi aos autos e a parte apresentou uma exceção de pré-executividade que foi resistida porque em 90% dos casos e foi agravado, e foi recorrido, e foi reconhecido em sede de tribunal depois de 1 ano, não cabe condenação em honorários? Mesmo tendo havido a necessidade de atuação do advogado, isso é um desmerecimento da classe da advocacia. Isso é uma desvalorização da classe da advocacia. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. E eu vou além. Se fosse o contrário, na execução fiscal, quando a execução fiscal é proposta, ela já tem sucumbência na CDA. Ela já tem. Se a parte vier pagar, ela já é obrigada a pagar, ainda que ela não resista. Se ela quiser pagar, ela paga a sucumbência, ainda que não resista. Por que a relação desequilibrada? Por que o procurador público tem direito à sucumbência e nós, advogados, não temos? O Tributologia de hoje é muito mais que um Tributologia, é um manifesto em defesa da advocacia. Nós estamos profundamente violados com essa decisão. Os nossos direitos fundamentais como advogados estão sendo profundamente violados. E agora, infelizmente, dizia minha avó, Inês é morta. Já temos um tema repetitivo. Porque a advocacia está covardada. A advocacia está diminuída. Esse é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. E o Estado cada vez mais poderoso. O Estado cada vez maior. Enfim, senhoras e senhores, é choro de perdedor, sim. Pode ser. É. Mas uma coisa eu digo para vocês. O direito não é a jurisprudência dos tribunais superiores. O estudo do direito está equivocado no Brasil. A gente não vive na common law. O direito tem que ser estudado da lei, passando pela doutrina, chegando por fim na jurisprudência. O direito está sendo ensinado de forma errada e o resultado disso são os superpoderes, hoje, das decisões dos tribunais superiores. O direito está vilipendiado no Brasil. Enfim, agradeço a atenção, a audiência e a presença de vocês semanalmente aqui no Tributologia. Fica registrado o manifesto. Não temos condenação em honorários e sucumbência. Não temos sucumbência, até me confundo. Não temos sucumbência, não temos condenação em honorários no reconhecimento da prestação intercorrente, ainda que a gente atue. Mas a Fazenda, ela vai ter, ainda que o contribuinte pague nos 5 dias após a citação na execução fiscal. Se essa é uma relação equilibrada, eu deixo o questionamento para vocês, para que vocês respondam nos seus comentários. Um beijo e até semana que vem com mais Tributologia.